Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Dinar. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o sistema respiratório, tá? Aqui nós temos o sistema respiratório, o ar brônquico, como queira chamar. A composição são dois pulmões, tá? Direito e esquerdo, lembrando que um é maior do que o outro por questões anatômicas, por abrigar no mediastino o coração, tá? Então, acaba um sendo maior do que o outro por esse motivo, tá? Aqui nós temos a traqueia, aqui o pulmão direito, o pulmão esquerdo, e aí é que a gente vai ter o bronco direito, né? O bronco esquerdo. Aqui nós vamos ter os bronquíolos, né? Que são esses galhos aqui menores, tá? Os bronquíolos terminais e, por último, nós vamos ter os sacos aqui, que são os alvéolos, tá? Então, o pulmão, ele tem essa composição e ele tem essa anatomia justamente para ele poder encher e esvaziar a partir do momento que a criança nasce, tá? Enquanto está dentro da barriga da mãe, a respiração acontece via cordão umbilical. Respiração celular é uma transformação química. Os alimentos contêm energia para nossas atividades, claro. A glicose se combina com o oxigênio. Essa combinação, a energia da glicose é liberada para alguma atividade que a gente vai realizar no nosso dia a dia. A respiração celular aeróbica só pode acontecer se o oxigênio chegar às células, tá? Então, a respiração celular, aquela respiração, o ciclo de Krebs, que vai acontecer lá na célula, ela só acontece se o oxigênio chegar até a célula. E aí depende da respiração ou ventilação pulmonar para acontecer a respiração celular. Cuidado não confundir você ainda que está na dúvida o que é quem, tá? O ar entra pelo nariz, passa pela faringe, depois laringe. Lembrando que a faringe, ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, tá? Depois passa pela laringe. Na laringe que está as pregas vocais, tá? Vamos dizer assim, a produção da fonação da voz, tá? A traqueia, acabamos de ver agora, passa pelos brônquios, bronquíolos e chega até os alvéolos pulmonares, tá? Quando chega aqui nos alvéolos pulmonares, aqui ela vai passar o oxigênio vai passar para o sangue e o gás carbônico vai passar para os alvéolos, tá? Então, dos alvéolos, o oxigênio passa para o sangue e daí chega até as células em todas as partes do corpo. Vamos falar um pouquinho pelo menos da anatomia aqui do nariz, tá? Não vamos entrar em detalhe de fisiologia, mas vamos falar um pouquinho da anatomia aqui do nariz, tá? Você sabia que um espirro pode alcançar até 150 km por hora? Então, um espirro ele tem essa velocidade, tá? E por que nós espirramos? Bom, o espirro ele elimina micro-organismos, elimina as impurezas do ar que acabam penetrando no nariz, tá? As cavidades do nariz, tá? O nariz tem as cavidades por onde o ar entra, tá? E as cavidades, elas são formadas por tecido cheio de pequenos fios, que são os cílios, tá? Esse que nós temos no nosso nariz. Ele tem uma grande importância para ele filtrar o ar. E tem uma cobertura de um líquido pegajoso, que é o muco, tá? Como se a pessoa tivesse gripado. Nesse caso, é para filtrar e aquecer o ar. O ar não pode chegar aos nossos pulmões a não ser com essas características, tá? Então, essa característica do nariz, ele existe para aquecer ou descer o ar que entra no nosso organismo. Um ar muito frio e seco poderia prejudicar a célula dos pulmões, tá? Uma pessoa que vive num local que é muito frio e o ar é seco, não tem um ar úmido, ela tem problemas respiratórios constantemente, tá? Já o ar úmido, ele facilita a passagem de oxigênio para o sangue, ou seja, a pessoa vai respirar com mais facilidade, tá? Digamos que aquela pessoa no meio da floresta, tá? Aqui, de uma forma bem superficial, nós temos a parte anatômica do nariz, é o dorso nasal, tá?
a cartilagem triangular superior, essa cartilagem que acima, nós temos a cartilagem triangular inferior, que é essa abaixo aqui, tá? Aqui nós temos as duas cavidades, depois nós vamos ter as coanas, as conchas coanas, tá? Aqui dentro a gente vai ter os cílios, vai ter esse muco, que ele é constante, esse cílio também é constante durante o sistema respiratório, para que o ar chegue purificado lá aos pulmões, tá? Vamos falar agora um pouquinho da faringe e da laringe. A faringe é um órgão comum tanto para o sistema digestório quanto para o sistema respiratório. Quem faz essa divisão é lá na glote, a epiglote, tá? Que é uma espécie de vamos dizer assim, de uma porta, uma linguinha, que ora permite a passagem de ar, ora permite a passagem do alimento, tá? Quando estiver respirando, vai ser o ar que vai ser direcionado para a traqueia. Quando for o alimento, vai ser direcionado para o esôfago. Então, é nesse momento que tem uma divisão ali importante. Na laringe estão as pregas vocais, tá? Que são as cordas, vamos dizer assim, de um violão, tá? Quando falamos, as pregas vocais são esticadas, como se a gente estivesse afinando um violão, por os músculos que vibram com a passagem do ar. O ar que vai subindo pela traqueia vai fazer vibrar essas pregas vocais e aí vai ser produzido um som, uma fonação. E a língua vai ajudar essa articulação aí, tá? Com relação à voz, quando falamos, tá? Quanto maior for a pressão do ar que sai pelos pulmões, maior a intensidade, ou seja, a intensidade, na verdade, você está gritando, você está falando com muita, vamos dizer assim, força. Os sons são agudos quando as pregas vocais estão bem esticadas e vibram rapidamente, ou seja, aquele som fino, som de uma criança, de uma mulher, por exemplo, tá? Então, nesse caso, esse som fino é quando as pregas estão bem esticadas e é bem rapidamente também, tá? Ela vibra bem rapidamente, tá? Já os sons graves, são aqueles sons vamos dizer assim, da característica do homem, por exemplo, são produzidos por pregas vocais menos esticadas, vamos dizer que elas estão um pouco mais folgadas e vibram mais devagar, tá? Então, essa é uma diferença de som, vamos dizer assim, de fino e grosso, tá? Ou seja, o agudo e o grave. Pessoas com pregas vocais mais finas têm voz mais aguda, ou seja, uma voz mais fina do que as pessoas com pregas vocais mais grossas, tá? Aqui a gente reforça um pouquinho como está essa anatomia, a cavidade nasal, tá? Aqui tem a cavidade oral, tá? Aqui a parte da boca tem a cavidade nasal. Então, aqui a gente tem o encontro da faringe, que é aquela parte lá onde é tanto comum para o sistema digestório quanto para o sistema respiratório, tá? Então, aqui na faringe nós temos a nasofaringe, a orofaringe e a hipofaringe, tá? Depois aqui, logo abaixo a gente vai ter a laringe, que é onde tem a questão das pregas vocais, onde tem aí a produção de voz, tá? Aí aqui a gente vai ter o esôfago, né, que já faz parte do sistema digestório, e a traqueia, que faz parte do sistema respiratório. E aí a gente dá continuidade, agora falando de traqueia, brônquios e bronquíolos, tá? Então, o ar chegou até a laringe, o ar vai passar para a traqueia, e aí a traqueia ela vai se bifurcar em dois brônquios, tá? Aqui está a traqueia, ela se bifurca em dois brônquios, tá? Aqui é a região da carina, tá? Então, a traqueia acaba se bifurcando aí em dois brônquios, direito e esquerdo, tá? Que vai dar origem, que vai chegar até os pulmões, tá? Em tubos cada vez mais finos, tá? Que são os bronquíolos, tá? Esses aqui são os bronquíolos. Nós temos os brônquios e os bronquíolos, tá? Os bronquíolos terminam em sacos microscópicos, são os alvéolos pulmonares, nesse caso aqui, tá? São os alvéolos. Esses sacos aqui na verdade, para dar vamos dizer assim, aumentar a área de absorção dos pulmões, tá? Se o pulmão não tivesse isso aí, para ele ter essa capacidade de fazer essa absorção de oxigênio, teria que ser um pulmão quilométrico.
Bom, especificamente falando dos pulmões, são envolvidos por membranas duplas, as pleuras, tá? É uma película, tá? Como se fosse algo que a gente compra vinculado no plásticozinho, tá? Cada pulmão possui cerca de 350 milhões de sacos microscópicos, alvéolos pulmonares. A presença de alvéolos aumenta muito a área de contato com oxigênio, o que eu acabei de falar agora. Os alvéolos são formados por células envolvidas por vasos sanguíneos e bem finos, tá? Os capilares, tá? Então, é aqui que vai ter a troca aí, a hematose, tá? Ou seja, a troca do oxigênio pelo gás carbônico. O sangue que chega aos alvéolos contém oxigênio, tal, que entra pelo nosso nariz e vai até os pulmões, vai até os alvéolos, rico em... o sangue que chega até os alvéolos contém gás carbônico, desculpa, ele está voltando do corpo, tá? Só que aí tem uma diferença. O oxigênio ele chega até os alvéolos e ele vai passar para o sangue. Já o gás carbônico, ele vai sair do sangue e vai para os alvéolos, ou seja, vai ser um momento de desencontrar, tá? Um vai em sentidos opostos. O gás carbônico sai do sangue e entra no alvéolo, enquanto que o oxigênio sai do alvéolo e vai para o sangue, tá? Então, é nesse momento que o oxigênio vai fazer o quê? O oxigênio ele sai do alvéolo, vai para o sangue, e o gás carbônico sai do sangue e vai para o alvéolo, tá? Então, é nesse momento que o oxigênio, o gás carbônico, desculpa, sobe para o nariz, o oxigênio que está descendo vai para o sangue, tá? E aí chega até a célula. O que é a hematose? A hematose é a troca do gás carbônico do sangue pelo oxigênio capturado no ambiente, tá? Isso que nós fazemos, tá? Aqui nós temos um alvéolo, tá? Esse saquinho aqui são esses saquinhos, são milhões de saquinhos que tem em cada pulmão, tá? E aqui nós temos a demonstração como acontece essa hematose, tá? O oxigênio que nós inspiramos, ele entra aqui para dentro do alvéolo, tá? Aí ele vai fazer o quê? Aí ele vai passar para a corrente sanguínea. Aqui nós temos as hemácias, que são as células vermelhas do sangue. E aí essa corrente sanguínea vai levar o oxigênio até as células, até os tecidos. Lá vai acontecer o quê? Vai acontecer que esse oxigênio ele vai passar pela maquininha lá, tá? E ela vai se transformar, a mitocôndria lá, a maquininha, ela vai se converter lá em gás carbônico e vai ter que retornar novamente. Quando retorna é o gás carbônico. O gás carbônico vai fazer o quê? Agora ele vai sair do sangue e vai passar para o alvéolo, e aí daqui agora ele vai dar continuidade, subindo aí para os brônquios, traqueia, até chegar ao nariz e ser eliminado novamente, tá? Então, aqui nós temos a parede dos alvéolos, que nós temos o capilar, tá? Que é vamos dizer assim, uma veia bem fininha, tá? Na espessura de um fio de cabelo, vou chamar de capilar, ok? Então, o gás carbônico, ele acaba saindo do sangue e vai para o alvéolo, enquanto o oxigênio entra para o sangue, tá? Os pulmões, a entrada e a saída de ar, tá? Como é que isso acontece de uma forma meio que natural, tá, gente? A contração e o relaxamento do diafragma faz o ar entrar e sair, tá? Quando você faz isso, aqui nessa setinha nós temos um músculo chamado diafragma, é uma base, tá? Não é só ele que é o responsável por, na respiração aí, de fazer isso aqui não, tá? Tem os músculos intercostais, tá? Os músculos intercostais que estão aqui, que vai fazer com que o pulmão faça essa contração e o relaxamento, tá? Na inspiração, que é o momento que o oxigênio entra, o ar entra para os pulmões. O diafragma se contrai e abaixa, ou seja, ele vai fazer o quê? Baixar. Com isso, o volume da caixa torácica aumenta, ou seja, vai abrir um espaço maior dentro da caixa torácica, tá? Logo, a pressão no interior ela vai diminuir, ou seja, a pressão aqui vai ser menor do que lá fora, do que fora do meu nariz, então o ar vai acabar entrando, tá? Já quando o diafragma e os músculos das costelas relaxam, ou seja, quando ele vai fazer o quê?
ele vai fazer isso aqui, ó. O volume da caixa torácica diminui, assim a pressão aumenta, ou seja, pressionou aqui dentro, o ar vai ficar comprimido, vai ficar apertado, a pressão vai aumentar aqui dentro, maior do que aqui fora, o ar tende a fazer o quê? Sair dos pulmões. A chamada expiração, tá? Então, nós temos a inspiração e a expiração. Que os dois processos é a respiração, ok? Então, aqui nós temos a inspiração. Percebemos que o diafragma aqui ele abaixou, os pulmões se expandiram pela seta e a gente já percebe. Então, o oxigênio entra porque a pressão dentro ela diminui, a pressão é menor do que lá fora. Aqui na expiração acontece o seguinte, o diafragma ele sobe, os pulmões ele fecha, a pressão dentro aqui aumenta, o ar é pressionado, então o gás carbônico sai. Quem é que faz esse controle da respiração? Se a gente não vai ficar toda hora, ou tenho que respirar, ou tenho que inspirar, tenho que expirar. A gente faz isso automaticamente. Mas quem é responsável por fazer isso aí? Bom, o bulbo. Ele é um responsável, uma região que é destinada a fazer isso, tá? Fica responsável só para fazer isso. Não só para fazer isso, mas digamos que é um setor responsável por isso, tá? Uma pessoa não pode ficar sem respirar por muito tempo. Eu posso até parar aqui e ficar sem respirar aqui 2, 3 minutos. Mas chega uma hora que isso automaticamente eu vou respirar, tá? Quando prender uma respiração, a concentração de gás carbônico no sangue aumenta e uma parte do sistema nervoso, o bulbo, envia uma mensagem ao diafragma e aos músculos intercostais. O que acontece é o seguinte, se eu ficasse sem respirar, a concentração de gás carbônico no meu sangue aumentaria tanto que causaria uma acidez e, além da falta de oxigênio, morreria também por isso, tá? Então, o que acontece é o seguinte, essa informação que é enviada, essa mensagem que é enviada, vamos dizer assim, a partir do diafragma, dos intercostais até o bulbo, vai dizer assim, opa, precisa ter uma respiração. Aí o bulbo já envia essa mensagem dizendo, ok, vamos dar início a esse controle automático. Tá? Então, essa mensagem determina que ambos se contraiam, independente de queremos ou não. Tá? Então, você prendeu, mas chega uma hora que você vai ter que vamos dizer assim, puxar o oxigênio ou liberar o gás carbônico, independente se você quer ou não. Por isso que a gente mergulhar na água, a gente não vai aguentar ficar lá muito tempo, porque uma hora a gente vai precisar puxar, e ao puxar vai ser água. Então, a gente vai morrer por esse motivo, tá? De uma forma anatômica, aqui nós temos mais ou menos como funciona aqui. Aqui tem o córtex cerebral, tá? O cérebro, tá? A parte cinzenta, tá? Aqui nós temos o mesencéfalo, aqui nós temos o cerebelo e aqui nós temos o bulbo, que é uma ponte, tá? É ele que faz todo esse, vamos dizer assim, esse setor de responsabilidade e cuidado com a respiração, tá? Nós temos a medula espinal, tá? Ou espinal ou espinhal, tanto faz. Essa medula é as meninges, tá? Aracnoide, pia mater e dura mater. Não vamos entrar nesse detalhe, depois a gente fala em outra aula. Aqui nós temos os quimiorreceptores da carótida, tá? Artéria aorta. Os quimiorreceptores são, vamos dizer assim, são células que têm uma função de perceber quimicamente e receber uma informação, digamos assim, tá? Aqui nós temos os quimiorreceptores do bulbo, que vai ter essa capacidade de receber uma informação aí que está precisando do controle da respiração. Os receptores, estiramento do parênquima pulmonar, tá? Então, tudo isso está interligado. Então, quem vai ter isso em mãos é o bulbo.
Se uma pessoa bater a cabeça e for afetada essa região do bulbo, a pessoa pode sofrer aí por uma parada respiratória, deixar de respirar e morrer. E entrando aqui na fase final desse assunto, a gente fala aqui do fumo e a saúde, porque quando a gente fala dos pulmões, a gente deve ter um cuidado com ele, tá? Mais de 4.000 substâncias diferentes estão presentes na fumaça do cigarro, tá? Então, são substâncias perigosas que estão presentes no cigarro, principalmente em cigarros clandestinos, tá? Que são feitos com produtos aí, vamos dizer assim, desconhecidos. Se os que são legalmente possuem, imagina os ilegais, tá? O câncer, né? Ele pode aparecer quando determinados genes das células são alterados, ou seja, um gene foi alterado, então essa alteração pode fazer com que a célula comece a aumentar o seu número, e aí ela vai criando um caroço, que a gente vai chamar de câncer, tá? Essa alteração pode ser por vários motivos, e um deles é o uso do cigarro, tá? O tabagismo é um dos grandes causadores aí de câncer no sistema respiratório, principalmente nos pulmões, tá? Metástase. Metástase, na verdade, é uma migração de células de um lugar para outro pelo sangue, tá? Aqui nós temos um câncer no pulmão, tá? Então, esse câncer está só nessa região aqui, dá para fazer uma cirurgia e tirar ele aqui. Mas quando se tem uma metástase, é porque as células cancerígenas dessa região aqui, ela já se espalhou via sangue para outros lugares do corpo. Então, já não há mais o que fazer em termos medicinais, tá? A bronquite é uma inflamação dos brônquios, tá? Tem pessoas que têm bronquite aí que não fumam, mas quem fuma pode ter uma chance maior de ter uma bronquite. Enfisema, tá? Enfisema pulmonar, que é a destruição progressiva dos alvéolos pulmonares, ou seja, aqueles saquinhos, para quem tem um enfisema, a quantidade dele vão diminuindo, e a diminuição dele, claro, vai implicar na facilidade de você respirar. Então, você vai ter uma dependência aí de estar ligado a um tubo de oxigênio para respirar. Então é isso, galera. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau.